Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Estamos em plena novena da nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção, na semana de reflexão em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, refletindo sobre a questão da família e a semana de oração pela família, né? A gente pensar um pouquinho, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Essa é a proposta. Então, por isso, às vezes nós temos esse nosso encontro, nosso bate-papo em horários diferentes, né? Não teve como eu postar lá o horário que nós iríamos conversar sobre esse esse assunto, né? Pessoas falsas, sinais de falsidade. E que muito nos afeta, né? Mas enfim, é uma forma da gente conversar. Depois que a gente conversa, fica gravado no YouTube da paróquia essa nossa conversa. Bem como outros assuntos. Vocês sabem que hoje, quinta-feira, a região sul que está responsável de trabalhar uma live sobre a família, o tema família e educação, e depois o terço na região sul e a bênção do Santíssimo, né? Então vocês poderão acompanhar isso no Facebook, na página da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Mariana, né? Eu vou estar lá hoje à noite falando sobre família e educação. É claro que depois vocês podem pegar também esse assunto no YouTube da paróquia. Não, Márcia, você não perdeu não. Hoje eu que estou meio atrasado mesmo, eu tinha consultas pela manhã e não deu para fazer esse nosso bate-papo. Possivelmente amanhã também eu tenho um paciente às 9, outras 9h45. Então nós vamos conversar lá pelas 10h30, nossa conversa de amanhã. E no sábado, às 10 horas, nós conversamos. Eu vou procurar sempre, algumas horas antes, postar o horário da nossa conversa, né? Desculpe fazer dessa forma, mas é o horário que eu acho que para mim é melhor para poder estar falando, né? Bom, falar de um assunto que nos afeta, né? Tanto nos afeta porque nós muitas das vezes nos apresentamos como falsos em determinadas situações, bem como nos afeta quando nós nos deparamos com a falsidade do outro, né? Então, nós não podemos ter meio termo, né? Achar que só o outro é falso e de que a gente é sincero. Não, há falsidade dos dois lados, né? A gente tem que pensar, ter esse olhar e essa percepção, né? Há muitas vezes nós também usamos de falsidade pequenas, mas não deixa de ser uma atitude de falsidade, né? Enfim, mas isso nos desagrada, nos desafeta, nos afeta, aliás, e cria um certo transtorno na convivência, né? E é interessante porque muitas vezes nós percebemos que está estampado no rosto, na fisionomia do outro, a falsidade. Eu diria de que é como a TV antiga, né? Que você olhava lá o visual, estava bacana, bonito, com alguns chuviscos, né, evidentemente, mas o áudio estava diferente. Então, a falsidade é um pouco isso, né? Você olha, o visual tá de um jeito, mas o áudio tá diferente. E você consegue perceber lá com a tua vivência, a tua experiência, não sei, tem alguma coisa que não combinou, sabe? Não soou bem, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não é certa, alguma coisa que tem alguma mentira no meio disso daí. E você acaba percebendo. Dizem de que se você quer descobrir se a pessoa é falsa, basta ouvi-la, basta escutá-la. Como assim? Não é esse monólogo que nós temos hoje em dia, né? O monólogo é o outro falar assim: nossa, gente, eu estou passando por uma dificuldade
Eu vou contar para vocês. Daí, antes da pessoa falar, a gente já corta. Não, mas a dificuldade pior é minha. Então, eu falo que isso é um monólogo, porque eu não ouço o outro e já começo a dizer de mim mesmo. Então, há um monólogo. Mas quando você escuta o outro, e muitas das vezes, falo muito isso para os namorados, né? Tá lá, você está em processo de conhecimento. O namorado chega e vira e fala assim: nossa, eu sou extremamente organizado quanto ao horário, essa questão toda. Você ouviu isso e calou. Passado um mês, 2 meses, teu namorado marcou lá um compromisso contigo às 9 horas. Deu 9h15 nada, 9h30 nada, 10 horas nada, 11 horas chega. Você me desculpe, olha, eu tive isso, aquilo. Você já começa a colocar o pé para trás. Por quê? Ele teve um discurso, então você começa a ficar atento, porque se isso daí começar a repetir, você vai ver de que a pessoa ela tem um discurso, mas sua ação é diferente. Então ele não foi sincero com o discurso dele. Então esse é apenas um exemplo simplório para poder dizer assim o quanto nós conseguimos perceber a falsidade do outro. Pessoas falsas são um problema para você? Ninguém gosta de tê-las por perto, mas infelizmente todos nos deparamos com esse perfil em algum momento na vida. A verdade é que pessoas falsas não escolhem ambiente para aparecer. Elas estão no trabalho, na faculdade, na academia, nas redes sociais, nas igrejas, nas comunidades. Mas como detectar essa falsidade? Será que existem alguns sinais que podem facilitar a identificação? E como lidar com eles? É possível prever aquela chamada apunhalada pelas costas? Ao longo desta nossa conversa, buscaremos responder essas e outras perguntas. Se você quer descobrir com quem pode ou não contar na sua vida, recomendamos que acompanhe este nosso bate-papo até o fim. A dica é fazer deste um momento de descoberta, percebendo a partir dessas experiências negativas como é importante dar valor aos amigos de verdade e de todos aqueles que nos fazem bem. Esse é um tema que lhe interessa? Para começar, o nosso manual sobre como eliminar as pessoas falsas da sua vida, vamos para o primeiro item, o conceito. Uma pessoa falsa é aquele certo alguém que se passa por amigo. Aquele que de uma hora para outra se aproxima de você, aparentemente sem nenhum motivo em especial. Normalmente, no entanto, existe uma causa para essa busca por proximidade. É um novo status que você conquistou. É a oportunidade que essa pessoa vislumbra de tirar alguma vantagem, ou pior ainda, é aquela pessoa invejosa que se aproveita de alguma fragilidade sua para colocar você para baixo e mexer com a sua autoestima. Quando menos percebe, essa pessoa já começou a atingir certo grau de intimidade com seus companheiros mais chegados e até conhece alguns detalhes da sua vida. Então a gente fala assim, são pessoas que chegam de mansinho. Na vida dos grupos, na vida de comunidade, não é diferente. Para você tentar desvendar essa teia de aranha existente nesses relacionamentos, é preciso que você tenha grande capacidade de observação. Quando você acaba tendo essa grande capacidade de observação, você vai perceber que no meio desses supostos amigos ou pessoas que lhe são próximas, há sempre alguém que realmente lhe é próxima, mas que na verdade está próxima de você porque precisa da tua camisa para poder limpar a mão. São aqueles que batem nas tuas costas
com aquela grande vontade, você se sente acolhido. E no fundo, quando você chega em casa, você vê que tua camisa ou tua roupa está suja. Aquele que te bateu as costas, ele nada mais fez do que limpou a mão na tua roupa. Então, são pessoas que, às vezes, pela frente se apresenta de uma forma, mas por detrás lhe apresenta de uma outra forma. Me vejo na obrigação de dizer de uma experiência. Certa vez, trabalhando em uma das comunidades por onde eu passei, e foram muitas, me recordo que eu tive a possibilidade de chegar nessa comunidade. Eu estava recém-chegado e percebi as pessoas conversando umas com as outras, né? Alguns mais eufóricos, dizendo assim de que as coisas iam mudar muito e que o novo padre era completamente diferente, essa questão toda, né? Mas dentre essas pessoas que conversavam, muitas delas sempre diziam da admiração que tinham por mim, do companheirismo, da alegria em poder me receber, Bom, dizia tantas outras questões que muitas das vezes eu dizia assim, olha, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E eu agradecia educadamente, mas ficava com o pé para trás. Falei, bom, gente, você só conhece o outro quando o outro vai embora e vem um outro novo para te substituir, que você vê o tanto que você perdeu com aquele que foi. Mas caso contrário, não elogie o outro antes de você conhecer e de conviver, porque você pode estar entrando num barco furado. E dito e feito, não acredite muito nos elogios dos outros quando você está chegando. E aí cheguei depois de ter tomado posse, de estar lá, cheguei nesse lugar já bem discretamente, mas ninguém me viu chegando. E qual era o discurso daquelas pessoas que já havia feito inúmeros elogios com relação à minha pessoa? Qual era o discurso? Esse padre aí está pensando que ele é o dono do pedaço. Ele vai ver o que nós vamos fazer com ele, nós vamos acabar com ele. Não fui com a cara dele, detesto o jeito, a maneira, a forma que ele administra as coisas, a forma que ele é. Então, eu ouvi tudo aquilo que haviam dito. Qual foi a surpresa? É claro que eu não fui lá armar barraco ou fazer... Não, muito pelo contrário. Esperei mais um pouco, cheguei e aí essas mesmas pessoas, nossa, só acabou de chegar. Sim, acabei de chegar. Bom, da mesma falsidade que eles usaram para comigo, eu vou usar, acabei de chegar. Nossa, só não sabe a alegria que nós estamos em tê-lo aqui conosco. Sinceramente, nossa comunidade nunca esteve tão animada com relação ao Senhor. Muito obrigado, fico satisfeito. Digo que a recíproca está à altura dessa estima que vocês estão tendo para comigo, né? A mesma que eu tenho para com vocês, o grupo que aqui se encontra, e possivelmente para com muitos daqueles que me elogiam e me elogiaram. Ou seja, vou dar a vocês aquilo que eu vou colher de vocês. E aí uso sempre uma expressão que eu uso em sala de aula, com os alunos, quando eu chego a primeira vez. Olha, sou um professor super tranquilo, e a única coisa que eu faço é dançar de acordo com o ritmo que vocês tocarem. Estamos conversados, vamos começar o primeiro dia de aula. Da mesma forma eu faço na comunidade. Por quê? Ninguém pode ser bobo assim, a ponto de acreditar em tudo. Você precisa estar atento para aquilo que o outro está falando. E aí você vai dançando de acordo com a música que as pessoas tocam. Por quê? Quem vai dizer para mim que aquela pessoa é tua amiga? É a própria pessoa. Pela consideração, pela forma que te trata, pela defesa que ela faz em relação a você, pela sinceridade, transparência. Essa questão toda você percebe. E muitas das outras questões que se tornam falsidade, você acaba sabendo. Na vida de comunidade, isso acontece muito. Acontece muito.
As pessoas, elas não conseguem se preservar e aí a fofoca toma conta. E se você quer ver onde a fofoca chega primeiro, geralmente no ouvido dos padres, no nosso ouvido. Se você for lá para poder tirar satisfação, evidentemente aquela pessoa que espalhou questões com relação a você, se ela espalhou é porque ela não é madura o suficiente a ponto de vir falar contigo. Então ela fez isso para poder usar de maldade na certeza de que essa fala vai chegar até você. Mas quando chegar, possivelmente ela vai ser a primeira pessoa a cair no mato, dizendo de que não foi ela que falou. Então, são pessoas que na verdade elas são falsas para com elas mesmas e para com os outros. Então, acreditar é você entrar num barco furado. Então, há muitas pessoas sinceras, há muitas pessoas que são transparentes, há muitas pessoas que convivem contigo. É bom lembrar, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo barco, senão o mundo afunda, né? Mas há muitas pessoas boas. Há outras que são extremamente falsas e nos marca de tal forma negativamente que às vezes você acaba criando uma lente da negatividade que não conseguem perceber as pessoas boas. E isso atrapalha, cria um verdadeiro transtorno. Daí eu falo assim, eu não sei o que é pior. A lei da selva, sobrevive o que for mais forte, ou a lei dessa selva entre humanos, né? Você tem que sobreviver. E isso é tão gritante nos grupos, porque se você for dar uma olhada, olha, chega no espaço de escola, já trabalhei em várias escolas. Gente, é um absurdo. Um querendo puxar o tapete do outro no desejo de ser promovido a diretor, a coordenador, ou a algum outro cargo, ou criar vantagens. Você chega no espaço de comunidade pastoral, um querendo mostrar mais do que o outro para poder ter uma visão melhor com relação àquele que é o próprio padre. Você vai nesses encontros, um querendo mostrar mais do que o outro que faz, a sua potencialidade, a sua capacidade, há algo que é nato, que é natural. A pessoa se apresenta, mostra com maior tranquilidade, você fala, gente, que pessoa tranquila, né? Há outros que não. Elas vivem um carreirismo, né? Ela quer se promover às custas da aparência e não da essência, né? Da qualidade. Então você acaba percebendo isso nesse meio. E há pessoas assim. Então elas fazem de tudo para aparecer. Nós iríamos na psicanálise de que são pessoas que querem ter o olhar do Pai, né? E querem ser mais amadas e ter mais importância no olhar do Pai, né? A busca daquela carência da infância, né? No entanto, a premissa não é recíproca. Você não tem conhecimento dos hábitos desse novo amigo, e muito menos é apresentado à turma dele. Pessoas falsas também podem demonstrar todo o seu fingimento em pequenas atitudes, como aquele tapinha nas costas para demonstrar um apoio, ou um riso cínico para esconder uma suposta satisfação. Entendido o conceito, vamos para o item 2. Como identificar se uma pessoa está realmente sendo falsa ou se nada mais é do que uma paranoia na sua cabeça? Para responder a essa pergunta, separamos alguns sinais que podem ajudar você a reconhecer com cuidado se você tiver um cargo importante dentro de uma empresa. Apesar de mostrar um relativo respeito ao seu posto, as pessoas falsas, na verdade, almejam o seu lugar ao sol e não vão medir esforços para conseguir aquilo que querem. Olha o que eu dizia, né? Por outro lado, caso seja membro do baixo clero da organização, é bom estar preparado para ser alvo de piadinhas, deboches e ironias. As pessoas falsas costumam se fazer valer desse artifício para demonstrar uma aparente superioridade. Eu vi uma vez, estando em uma das comunidades, e já é de costume, tradicionalmente, as pessoas, quando chegam no tempo da quaresma, de
cobrir as imagens, né? E eu estando numa comunidade onde a devoção era muito grande, falando assim vocês já vão saber onde que é, mas enfim, chega um dos rapazes, né, que mexia com essa coisa com esse campo da liturgia, tudo, mas que achava que tinha que ir em tudo quanto é paróquia dizer para o padre o que ele tinha que fazer, né? Onde que podia pisar, como que tinha que fazer com relação ao tempo da quaresma, essas coisas todas. E eu sempre me fiz de bobo, né? Vejo, mas faz de conta que não entendo, né? Eu compreendo, sei perfeitamente, a gente estuda a liturgia. Há muita gente que faz aquilo que se sente bem, embora esteja aí também a comunhão dentro dos gestos litúrgicos, né? Mas, enfim, estava ali esperando o povo para iniciar a celebração, então chega o moço lá vestido tal qual um padre mais antigo. Nossa! Olhou para dentro da igreja, virou para minha cara, aqui a quaresma ainda não chegou não? Com um olhar de deboche, né? Eu falei, não estou sabendo não, quem que é ela? A quaresma, o tempo da quaresma, eu falei, não estou sabendo não. Ela ia passar por aqui? Não, eu estou perguntando porque eu estou vendo os santos tudo sem cobrir. Sem eu só colocar um pano por cima dos santos, né? Ah, tá. Então, quando ela passar aqui, eu tenho que colocar um pano por cima desses santos, né? Eu falei, não, isso é costume. Costume aonde? Costume nas paróquias mais antigas. Ah, tá. Não, mas a minha aqui ainda nem paróquia, é nova ainda, né? Então, quando ela for mais antiga, com certeza ela vai seguir esse costume. Se realmente está lá dentro da lei, se é realmente normas e obrigações, com certeza nós vamos colocar sim. Você pode ficar tranquilo. Mas tem mais alguma coisa que você poderia nos orientar? Não. Estou vendo que o senhor está debochando da minha cara. Eu falei assim, você está fazendo o que da minha cara? Então há muitas pessoas que fazem dessa forma, né? Elas debocham de você assim na cara dura, como se você fosse um bobo e não percebesse. E isso a gente vê constantemente, né? O jeito cínico, as piadinhas, as brincadeiras. Então, e muitas das vezes são brincadeiras maldosas. Aí a gente retoma aquele trecho de São Paulo que diz assim, olha, cuidado com as imoralidades. E aí ele vai dizendo as imoralidades, né? Esse cinismo, a maledicência, a falsidade, a imoralidade. Ele vai dizendo várias questões que afetam. Mas tem gente que se coloca na vida da comunidade, que ouve, mas faz questão de não entender, porque isso vai afetar lá dentro, vai tocar em uma ferida deles. Vai tocar em uma ferida nossa. Então a gente ouve e faz de conta que não entende. E continuamos da mesma forma. Então, dentro da vida de comunidade, há muitas pessoas assim. Profissionalmente também não é diferente. Pessoas falsas buscam benefício próprio sempre. Quem é uma pessoa boa de coração procura atingir seus objetivos através dos seus méritos e não passando por cima de outro alguém. Já um indivíduo maquiavélico não pensa assim. Ele pode usar de todos os artifícios para conseguir o que quer, nem que para isso seja preciso mentir e manipular. Pessoas falsas costumam ter um poder de persuasão bastante grande e, por este motivo, acabam conseguindo o que querem muitas vezes. Pessoas falsas querem aparecer a qualquer custo. Então, a gente vê muito isso. Por onde eu passei, às vezes, quando me transferiam de algum serviço, de alguma paróquia, ou de alguma escola, vira e volta eu via sempre alguém me procurando, falando, nossa, você foi transferido, né? Fui, graças a Deus, estou no lugar, vou me acostumando aos poucos. Ah, mas eu vou te contar uma coisa, viu? Não te falaram não, mas você foi transferido por causa disso, porque fulano não estava mais te aguentando, porque estava acontecendo isso, por causa daquilo. Eu falei, fulano, se eu fui transferido por causa de falsidade dos outros, problema dos outros. Quem vai ter que arcar com tudo isso
Diante dos homens, a gente consegue driblar os homens. Mas diante de Deus, não. Um dia nós vamos ter que prestar contas de toda essa nossa falsidade. E há muita gente manipulando as coisas. Manipulam nos nossos trabalhos, manipulam nas pastorais, manipulam nas comunidades. E essa manipulação é tão ardiosa que as pessoas, muitas das vezes, elas assumem caminhos mais curtos para poder ver se consegue alcançar os objetivos dela. Quais são os objetivos? É tentar derrubar o outro porque o outro não lhe satisfaz naquilo que ele necessita. Eu vejo muito isso na vida de paróquia, né? A pessoa às vezes não vai com a cara lá do padre, ela arranja um certo mecanismo e um certo cinismo de puxar o tapete do próprio padre, né? Como? Ela vai ao vigário geral, ela vai ao bispo, aí ela começa a juntar pessoas semeando discórdias, né, com relação à imagem do próprio padre ou do próprio coordenador de pastoral. Ela arranja uma artimanha tão maldosa, tão anticristã, que ela faz de tudo para poder acabar com o outro. Olha, isso não é estranho a nós. Isso não deve criar para a gente um certo susto, um certo espanto. Onde existe o ser humano, nós devemos estar abertos a tudo. Então, nós não podemos ficar assustados, porque são pessoas que querem se promover a qualquer custo. Quando você realiza algum feito, não sai por aí gritando aos 7 ventos que fez isso ou aquilo. Não é mesmo? Somente as pessoas que realmente importam ficam sabendo das suas conquistas, e ainda de uma maneira privada. Afinal, não é preciso provar nada a ninguém. Do outro lado da moeda, mais uma vez, estão aqueles que não pensam 2 vezes antes de tirar e enganar. Pessoas falsas adoram ser o centro das atenções e querem aparecer a qualquer custo, nem que para isso seja preciso fazer mal a alguém. Pode ter certeza de que quando há alguma conversa na boca pequena, tem algum falso no meio. E não raro é esse próprio sujeito que começa o burburinho, olha aí, para tumultuar o ambiente e prejudicar quem ele deseja. Muitas vezes o boato contado é uma invenção, ou mesmo uma história aumentada com o intuito único de exclusivo de semear a discórdia. Se ele tem um discurso persuasivo muito grande, então ele vai fazer da mentira uma verdade. E aí ele vai fazer de tudo para ter uma certa discórdia, para desestruturar o grupo, desestruturar a comunidade, a ponto de fazer com que ela consiga alcançar o objetivo dela, essa pessoa. Uma pessoa falsa só costuma ser legal e simpática quando está interessada em algo que a satisfaça. Fique atento quando alguém de uma hora para outra começar a tratar você bem demais, algo por trás está em jogo e a sua própria cabeça pode estar sendo colocada a prêmio. As pessoas falsas sentem a necessidade de derrubar as outras para que se sintam mais fortes e superiores. Por isso desconfie de críticas descabidas e sem coerência alguma. Tentar fazer uso da artimanha para se dar bem às custas dos outros é um enorme sinal de falsidade. A mentira e a falsidade são 2 coisas realmente lamentáveis. São capazes de destruir tudo no seu caminho, de devastar os bosques mais povoados e de fazer cair as torres mais altas. O mais triste de hipocrisia e do engano é que eles nunca vêm dos nossos inimigos, nem das pessoas desconhecidas. Aí isso eu falo, isso é verdade. Eu sempre percebo isso. Como é de se esperar, tudo isso dói. Não vem das pessoas que são nossos inimigos.
São as pessoas que parecem que estão mais próximas de nós e que, entre aspas, se dizem ser nossos amigos. Então, no fundo, não são amigos nada. Quando nos enganam, o pior de tudo não são as mentiras em si, mas o que se leva com elas. Quando um sentimento tão importante como a confiança se quebra, algo em nosso interior morre. Isso acontece porque a mentira põe em dúvida mil verdades, fazendo com que questionemos, inclusive as experiências nas quais mais acreditamos. Tanto a mentira quanto a falsidade são, em grande medida, uma questão de hábito. Há muitas pessoas que são hábeis nessa arte e que mantêm a todos enganados de uma maneira verdadeiramente assombrosa. Como já sabemos, a mentira regular pode chegar a constituir um problema psicológico sério. Essas pessoas costumam vender fumaça a qualquer preço, sem nenhum outro estímulo, mais do que o de enganar. Com o passar do tempo, é muito provável que a raiva e a impotência que sentimos do princípio se transformem em pena por tudo aquilo que se esvaiu, se quebrou ou se machucou. É nesses momentos que poderemos começar a curar nossas feridas e valorizar a lealdade. Superar isso leva um tempo, mas para fazê-lo é preciso perdoar a nós mesmos e deixar de nos torturar por aquilo que pensamos que poderíamos ter evitado. Não há como ser evitado, porque são pessoas tão assim mascaradas que é difícil você tirar essa casca para poder enxergar aquilo que é essência. E muitas vezes você só consegue perceber isso mediante algum trabalho, né? Eu falo assim que é como o piqui. Quem já conhece o piqui, né, lá de Goiás, aqui em Minas também tem, no norte de Minas tem muito piqui, aquela fruta com um cheiro forte, né? Se você der uma mordida forte, tua boca enche de espinho, né? Então, para poder tirar a massa do piqui, você primeiro tira aquela casca grossa que vem com ele, né? Aí você acha aquele amarelinho, daí você vai raspando com cuidado para não se ferir com os espinhos. Há muita gente que acredita de tal forma com o aspecto tão bonito daquela amizade que abraça com a cara e o coração, né? E aí acaba se machucando com os espinhos do piqui. Então, a gente fala assim, não tem como. O que a gente não pode é se encantar com a aparência e com aquele gesto. Mas você vai construindo essa amizade, essa veracidade ao longo do tempo. Dessa forma, conseguiremos fazer as pazes com o mundo e voltar a confiar. Se em algum momento fizerem mal a você, não se castigue pensando que todo mundo é igual. Fazer isso seria como acreditar que você ganhou na loteria um dia. Vai ganhar toda vez que jogar. Valorize a lealdade e afaste-se das mentiras. Não se culpe e perdoe a si mesmo. Então, a gente fala assim, olha, não pense que todos são da mesma forma, né? Há muita pessoa séria, há muita pessoa verdadeira, né? Mas é preciso que a gente pense o seguinte, olha, quando acontece uma mentira, assim, parece-me que é como um vidro, né? Eu tenho essa impressão. Eu tive um carro que certa vez bateu uma pedrinha no vidro do carro. Carro novo. Gente, o carro estava excelente, mas aquele trincadinho no vidro me incomodava. Mas me incomodava de tal forma que parece que todo o carro perdeu sentido. Então falar assim, que é da mesma forma, né? Quando nos machuca ou quando aparece a falsidade, parece que tudo perde o sentido. Aí eu rezei tanto para quebrar o resto do para-brisa do carro. Um dia indo de Lafayette a Ouro Branco, já tinha colado o vidro. Por felicidade, minhas preces foram ouvidas, né? Voou uma peça de um caminhão, bateu no para-brisa, mas espatifou o vidro. Falei, graças a Deus.
O caminhoneiro ficou, pediu desculpa, essa questão toda. Nossa, moça, não sabe o favor que o senhor me fez. Levei o vidro para trocar. Ai, vidro novo, né? Mas não. Para mim o carro não era mais o mesmo. Da mesma forma quando a falsidade aparece. Quando aparece a falsidade ou alguém que mente dentro da vida da comunidade, que tenta puxar o teu tapete, olha, acaba. Acaba. É evidentemente que como padre você acaba conversando com o outro, porque esse é teu papel. Mas olha, você não tem aquela confiança e quanto mais você puder fazer para correr daquela pessoa, você vai fazer para correr. Porque aquela pessoa não desce goela abaixo, você não consegue digerir. E é algo natural. Quem fez que essa situação acontecesse? É a própria pessoa. Então você não pode se culpar por causa disso. Não, é o outro. Quem vai dar o cartão de visita para mim é você. Né? Se alguém chega no meu consultório, aqui está meu cartão. A pessoa olha e fala, não, cartão bom, bem apresentado, né? Realmente. E olha, a pessoa não é só esse cartão, não. Ela realmente é o cartão que ela está me oferecendo. Pronto. Né? Há uma compatibilidade, né? Mas quando não há essa sincronia, essa compatibilidade, olha, é o outro que fez isso. É o outro que te ofereceu o cartão. E você não pode se culpar. Então, você vai convivendo, mas você vai percebendo de que ali não há uma naturalidade. Não há uma coisa que flui, uma conversa que flui, uma transparência, um se colocar de uma forma tão aberta, disponível, maduro. Não há. Então, o que eu termino dizendo é o seguinte: não se decepcione com os outros. Né? Esteja sempre atentos e da onde aparecer as grandes falsidades, não se assuste. Né? Há muitos lobos com pele de ovelha. Né? Há muitos lobos com pele de ovelha. Então, tomar muito cuidado, né? No nosso meio, nas nossas amizades, nas nossas comunidades, nos nossos trabalhos, né? São os lobos que estão aí com pele de ovelha, porque na tua frente, nas reuniões que você vai, que você participa, são perfeitos. Sabe, eles te elogiam, fazem o diabo quatro. Mas quando você vira as costas, você não está presente, eles te botam lá no inferno. Eles são capazes de puxar você do céu para o inferno em 2 tempos. Mas quando você chega na frente, eu sempre fiz isso. Eu fazia muito isso em alguns lugares, em algumas situações, né? Quando eu sabia que a pessoa tinha acabado comigo e eu estava ausente, ficava quieto. Eu ouvia um, ouvia outro, tá, tranquilo. Quando eu percebia que aquela pessoa estava num grupo grande, eu tocava no assunto para poder fazer com que aquela pessoa se manifestasse. Então, suponhamos, se ela falou mal do meu celular, né, lá quando eu estava ausente, quando eu chegasse no lugar que a pessoa estava com todo mundo, falou, fulano, você já viu meu celular? Olha, é excelente, tem essa função, tudo. Inclusive, eu tirei uma foto aqui, o que você achou? Nossa, esse celular teu é ótimo, né? Eu falei pro pessoal que você adquiriu um celular bom, que não sei o que lá. Pronto. O que eu fiz? Fiz com que todos aqueles presentes que estavam lá no momento que eu não estava, percebessem o quanto aquela pessoa é falsa. Gosto de fazer muito isso em reuniões de professores, em planejamentos, reunião de escola, essas coisas todas, porque eu falo que não existe disputa pior. Gosto de fazer muito isso em reuniões pastorais, porque não existe disputa pior. Gosto de fazer muito isso nas nossas reuniões também, para poder mostrar o quanto o outro não é sincero. E quando eu percebo que não há sinceridade, eu faço questão sempre de espalhar para o outro aquilo que não é verdade, para poder ver o quanto que aquele outro é fofoqueiro. Né? E aí, por quê? Para poder mostrar para o outro. Eu me recordo de uma comunidade que eu fiz isso. Eu saí da comunidade, fui fazer um curso fora, né?
e brinquei com os outros que eu estava fazendo um curso para ser bispo. Mas foi assim, do jeito que eu sei que essa pessoa é futriqueira, só pode. Ah, dito e feito. Quando eu voltei na cidade, tinha até faixa lá, porque ela tinha espalhado na cidade inteira que eu tinha ido fazer curso para bispo. E aí quando eu voltei, o pessoal, nossa, olha, o pessoal fez uma homenagem pro senhor, colocou isso, colocou aquilo. Eu falei, ah, tá, muito obrigado. Mas como que ficou sabendo? Uai, nós ficamos sabendo porque, pronto. Não, gente, eu fui para um encontro em São Paulo, que é costume um padre representando a diocese, eu fui representando. Não, mas fulano falou com tanta convicção que assim, mas você vai confiar em fulano? Então, às vezes você quer conhecer o outro, basta lançar uma questão que você vai saber o que, que o outro te faz. Então fica aí essa nossa proposta e espero que tenha te ajudado, né? Na escola, na pastoral, na comunidade, na família, né? Espero que isso te ajude a perceber a terra onde você está pisando, o terreno onde você está pisando, né? E aí, não deixe de viver, né, com alegria, com coragem, com esperança, né? A vida somos nós que fazemos. A alegria, nós que construímos. Basta olhar para a vida com as novas lentes que você coloca. A alegria só depende de como você olha a tua própria vida. Seja feliz e viva com entusiasmo e com coragem. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam e estão sempre aí nos acompanhando. Espero que nós nos encontremos à noite, às 18 horas, a adoração do Santíssimo na Boa Morte, aqui, 8º dia da nossa novena, às 19 horas, celebração. Hoje sou eu mesmo que presido a celebração, vou estar falando sobre o silêncio e a oração na família, né? A inspiração de Nossa Senhora com relação ao silêncio e a oração na família. Então, ao invés de vocês comerem filé mignon, hoje é carne moída, como eu sempre falei no São Judas, no Divino Espírito Santo, né? Eu que vou estar falando com vocês hoje e também no sábado estarei falando sobre o amor, no dia de Nossa Senhora da Boa Morte. Um abraço a todos.